Boa noite a todos. Então, respeitando aqueles que chegaram no horário, ainda estamos esperando a chegada da palestrante, mas em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul, agradecemos a presença a todos que estão aqui e principalmente que tenhamos hoje mais uma noite de muito conhecimento e de aprendizado. Hoje se encerra a noite da clínica, que o Conselho iniciou ontem, onde tivemos 2 palestras com profissionais de renome dentro da nossa profissão. E hoje também, para encerrar, teremos a palestra da médica veterinária Fernanda Paiva Lupe, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, pós-graduada em Diagnóstico por Imagem e atua desde 2009 na área de ultrassonografia e nos últimos anos com enfoque em exames diferenciados, como ortopédicos, ocular, torácico e cervical. Acho que acabou a pilha. Está piscando, acabou a pilha. Alô? Bom que não falta microfone aqui, tem 13. Então, pessoal, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer. Nós estamos no primeiro ano da gestão do Conselho. A quem é profissional aqui da área, eu gostaria que levantasse a mão aí, para nós termos o entendimento, para quem que nós estamos hoje falando. Quem é estudante que está participando aqui, Então, sejam bem-vindos, porque a gente sempre diz que os estudantes serão os próximos profissionais do seu conselho. Então, é muito bom que todos estejam aqui, principalmente para já ir conhecendo a profissão, quais são as nossas atribuições como conselho, Agradecer ao nosso servidor José Pedro, nosso técnico, que é uma das lacunas aí do nosso conselho. Sempre que vocês quiserem tirar alguma dúvida do Conselho, o José Pedro está lá para respaldar, Agradecer a nossa presença também da vice-presidente, a Regina, que veio da cidade de Caxias do Sul, também participar e prestigiar o evento do nosso Conselho. Agradecer aos organizadores, ao Favorino Colares, ao Diego Souto, a Luana, a Thalia, que se doaram, para estarem aqui e para também para oportunizar essa noite aqui. Nós sempre falamos que, como membros da diretoria, nós estamos em 16 pessoas membros da diretoria de todo o Rio Grande do Sul representado. Temos da capital Porto Alegre e todas as regiões do Rio Grande do Sul nós temos um representante. E esses profissionais são profissionais que doam um tempo do seu trabalho para a profissão. Então, cada vez mais a gente agradece por esses profissionais terem entendido e dando a sua contribuição para a profissão. Vale ressaltar que nós da diretoria não temos salário, porque é uma grande dúvida, às vezes. Mas vocês recebem quanto para trabalhar no conselho? Nós não recebemos nada, nós só queremos dar a nossa contribuição, como qualquer um de vocês aqui poderá dar futuramente. E vocês vão ver o quanto é bom trazer profissionais de renome, reconhecidos, para poder ter esse aprendizado e principalmente que cada vez mais com eventos como esse nós poderemos fazer aquilo que o Conselho tem como meta, que é a qualificação dos profissionais e a excelência da nossa profissão, principalmente na questão técnica, que nós falamos, a nossa profissão ela só vai ser reconhecida com profissionais altamente qualificados, fazendo e se comprometendo com aquilo que aprenderam e estudaram. Então essa é uma missão do Conselho, que além de fiscalizar, orientar, nós também estamos fazendo de uma forma, podemos dizer, inovadora, levar a educação continuada aos profissionais. Estamos iniciando em Porto Alegre, já tivemos evento em Livramento, em Alegrete. Nós iremos se estender a partir do próximo ano a todo o interior do estado com eventos, dentro das especialidades da nossa profissão. Todas as áreas o Conselho irá levar, dentro do possível, as regiões do estado. Para quê? Eu fui presidente de uma entidade antes de ser presidente do Conselho. E nós levamos alguns treinamentos que era só o setor público que tinha.
Então, eu sou servidor público, né? E nós sempre falamos que nós, como servidores públicos, nós éramos privilegiados em poder se qualificar sempre que a gente achava necessário. Mas a minha grande preocupação, e é a preocupação agora à frente do Conselho, são com os profissionais que não são do setor público. São com os profissionais que são empreendedores, são com os profissionais que trabalham como autônomo, porque esses têm uma maior dificuldade, vamos dizer assim, muitas vezes, em se qualificar ou de fazer, muitas vezes, uma reciclagem. E o que o Conselho quer é trazer isso. Trazer pessoas de renome dentro da nossa profissão, que possam falar sobre a nossa profissão e também aos profissionais a oportunidade dessa reciclagem. Agradecer a presença da doutora Vera, mais uma vez, aí, que está nos prestigiando, né? Que representa a Ancliveto, né? E a Favorino... Opa, então vamos chamar já de pronto, porque ontem nós estouramos o nosso tempo. Lembrar a cada um de vocês que vem um código QR Code aí, né, que depois da apresentação nós vamos abrir 10 minutos para perguntas que vocês poderão fazer no grupo aí quando vocês abrirem o QR Code. Então, de imediato, já fizemos a tua apresentação aqui, doutora Fernanda, e já de pronto vamos passar aí para a tua apresentação. Em nome do Conselho, o nosso agradecimento. Obrigada. Oi. Boa noite, desculpa o atraso. Alô? Bom, vou me apresentar então, eu sou a Fernanda Lupe, para quem não me conhece. Eu faço tração ocular já faz alguns bons anos em Porto Alegre. E nos últimos anos eu vim me dedicando cada vez mais a fazer exames diferentes. Principalmente os oculares, assim. No início, na verdade, assim, eu comecei fazendo ultrassom em grandes. Eu comecei, na verdade, fazendo ultrassom ortopédico em equinos. E não deu certo, na verdade. Não tinha casuística, não tinha ninguém que fizesse esse exame aqui em Porto Alegre. Aí eu comecei a migrar para pequenos, e dos pequenos eu quis de novo fazer alguma coisa diferente. Aí eu comecei a estudar ultrassom ocular. Também não acontecia, assim, demorou muitos anos para acontecer, até que de repente eu comecei a fazer, assim, não sei, talvez depois de uns 4, 5 anos, 6, surgiu o primeiro exame, numa época que eu trabalhava lá na Blutz, que tinha um aparelho muito bom, da Fábio Corcheiro, e aí ele começou, aos poucos, ter mais pedidos, assim, né? Enfim, daí é isso, hoje em dia eu tenho, assim, uma casuística bem alta, assim, de exames oculares, e por isso eu aceitei o convite do Diego para vir aqui contar um pouco sobre esse exame. Então tá. Vou contar um pouquinho só assim, de como começou a história do ultrassom ocular, né? Primeiro de tudo, começou em pequenos animais mesmo, assim. E em humanos, começou até depois, né? Mas eles começaram a ter prática também em pequenos, assim. Primeiro começou com o modo A, que é um tipo de configuração, digamos assim, onde tu tem uma avaliação em picos, né? Ops. Não tem... Ah, tem. Como é que funciona? Isso. Passou para ele. Peraí. Para direita, para esquerda. Não, sim, mas eu queria... Às vezes está funcionando aqui o coisinha de indicar, às vezes não.
Então tá. Então, os exames de ultrassonografia ocular, né? Os primeiros exames, eles aconteciam no modo de ultrassom em modo A, tá? Que é o modo em picos. Ele é avaliado através de um gráfico, tá? Então, o que acontece? Esse aqui é o olho, tá? Tu só conseguiria avaliar onde tem densidade, teriam picos. Aqui a parede do olho teria um pico. Aqui seria a córnea, não é muito bem delimitado, né, quanto um ultrassom em modo B. Mas enfim, aqui, por exemplo, que não tem ecos, que seria a câmara vítrea, não tem pico. E aí, aqui no caso, que teria uma imagem compatível com o tumor, teria um grande pico, né? E aí, com o passar do tempo, começaram a se chegar os exames em modo B, que é uma avaliação dinâmica, né? Tu conseguia avaliar não somente se tinha uma área de densidade ou não, tu conseguiria avaliar, tu conseguia classificar o grau dessa densidade, né? Aqui, por exemplo, é um olho com uma catarata, isso aqui é uma alteração chamada lente cone posterior. Não sei se vai rodar um vídeo aqui. Como é que... Ah, tá. Bom, tá, enfim. Isso aqui é para ser um vídeo, tá? Mas não roda. Não roda? Não rodaria, no caso? Tem. Tá, mas enfim. Não... Então tá. Vamos de novo. A história então do ultrassom ocular começou com o modo A, então que a gente avaliava em picos, né? E depois começaram a chegar as máquinas que a gente conseguia avaliar no momento que tu estivesse fazendo o exame. Tu conseguiria diferenciar as densidades das estruturas, né? Ai, meu Deus. Mas e para rodar 2 vezes o vídeo? Ah, eu vou para trás e vou para frente, tá. Bom, então é isso. Daí é que tu consegue avaliar que é uma estrutura densa, porém, tu consegue ver que tem diferentes densidades nessa região, no caso. E aí, com o tempo, começou a se fazer cada vez mais diferenciações no caso, tá? Aqui a gente consegue ver que tem conteúdo denso, né? Se fosse só o modo A, tu conseguiria ver somente picos, né? Aqui a gente consegue ver que tem estruturas diferentes, aqui outras estruturas diferentes, aqui seria um processo inflamatório, aqui já não seria um processo inflamatório. E no modo A, teria somente no gráfico os picos, né? Então tá, as pessoas me perguntam como é feito o exame de ultrassonografia ocular, né? O exame é muito fácil, na verdade, né? Claro que depende de tu ter um pouco de noção da técnica, né? Os pacientes normalmente eles se comportam, olha, 99% deles ficam quietos assim, 1% realmente causam, né? Mas é muito raro, sabe? Até os mais complicadinhos. Normalmente, aqui dá pra ver, ó, o paciente fica sentadinho. Às vezes a gente enrola numa cobertinha, às vezes não. Não me lembro por que foi enrolado. Normalmente gato sim, mas cachorro não. Eu coloco um colírio, que é um colírio anestésico. Espero fazer o efeito um pouquinho. E assim é feito o exame. Eles ficam sentadinhos ou às vezes deitados. Eu faço várias imagens, faço vídeos e depois eu mexo nas imagens. Eu prefiro fazer dessa forma, às vezes é mais cansativo, assim, mais trabalhoso. Porém, eu sei que pequenos detalhes eu não vou deixar passar, sabe? Porque às vezes tu tá ali, tá descolada a retina, não tá, tu até consegue dizer mais facilmente alguma informação que seria muito importante. Mas às vezes uma pequena aderência, alguma coisinha que também de extrema importância, tu só vai conseguir, eu pelo menos, só consigo ver depois, com calma, sabe, avaliando bem as imagens.
Ó, aqui a gatinha estava parada. Às vezes a gente chama, sou eu chamando, às vezes a gente chama o paciente para olhar para frente, para a gente conseguir fazer uma imagem padrão boa, né? Às vezes não acontece, mas enfim. Aí, tipo, normalmente o exame demora, assim, no máximo, dos máximos, uns 10 minutos, contando desde a hora que eu coloco o colírio e tal. E é bem rápido mesmo. A técnica ultrassonográfica, né? Eu uso esse colírio aqui, que é o Anestalcon, que é um colírio que não tem fenilefrina. Então, ele já começa que ele não tem como ele dar reação nos olhos. Uma vez só, eu tive uma reação, que daí é o outro colírio, eu não sei o nome dele, mas é o anestésico, mas só anestésico, né? Tá. Que contém fenilefrina, tá? Então eu indico comprar esse aqui. Eu compro na farmácia do Banco de Olhos, eles entregam, é rapidinho. As técnicas que a gente usa para avaliar... Eu acho que troca o microfone, pega o fio, liga aqui, falou que tem outro sem fio aí. Alô? Então tá. As técnicas que a gente usa normalmente é a técnica transcorneal, tá? O transdutor vai direto na córnea, mas não vai diretamente, né? A gente usa uma quantidade de gel bem grossinha para fazer um afastamento e a gente para conseguir avaliar desde a região bem anterior do olho, tá? Acontece que para a gente fazer essa avaliação, que é a transcorneal, que é com o gel direto na córnea, o paciente não pode ter úlcera, tá? Então, daí, quando for o caso de estar um olho muito feio ou com úlcera, e quando for realmente a necessidade de fazer a avaliação, daí a gente faz transcorneal. Mas a qualidade da imagem não é a mesma, tá? Algumas vezes, assim, quando é um paciente que as gurias indicam a fazer o exame e ainda assim tem úlcera, sabe? Pelo menos em um dos olhos, elas acabam me falando, pode fazer igual, né? E segue vai. Então eu tento não perder muito tempo ali e vou limpar também. Bom, uma coisa importante, né, que eu não falei, é sempre bom assim, ó, o teu material que tu vai usar para fazer o exame de ultrassom ocular, né? O gel. Saber que aquele gel, naquele potinho de gel, tem somente gel, sabe? Porque já me aconteceu de pegar um potinho de gel que era do álcool, sabe? Então daí, por sorte, fui colocar ali no transdutor e quando eu estava colocando no olho do cachorro, caiu o gel e eu achei estranho assim, mas que estranho, tá meio mole demais esse gel, né? Aí eu fui cheirar e tinha um cheirinho bem discreto de álcool, sabe? E, né, imagina, ia dar uma confusão. Então, assim, sempre limpar bem o transdutor. Eu uso o mesmo transdutor, é o transdutor linear. Eu limpo bem o transdutor com uma gazezinha, ou com solução, ou com água também. A maioria das vezes é com água. E a boquinha do gel também. O mais correto é até tu ter um potinho de gel só pra fazer o exame, assim, sabe? Ser sempre mais limpinho. Mas, enfim, nunca aconteceu nada. Eu só limpa bem e onde tu vai colocar o transdutor em cima da mesa também limpa bem. Bom, para a gente fazer um exame de ultrassom ocular, assim como quando a gente quer começar a fazer exame de outras partes, como o joelho, ombro, abdominal, a gente tem que saber a anatomia do olho, né? Porque acontece muito de, às vezes, as pessoas falarem para mim, como é que tu faz a imagem padrão? Imagem padrão, olha, imagem padrão, né? Mas é que eu não consigo fazer imagem padrão. Mas tu já leu? Uma vez eu falei assim, tu já leu o capítulo 1 da ultrassonografia ocular? Não, sabe? Tu já estudou anatomia? Não. Então, assim, tem que começar pelo básico, sabe? O que é importante a gente saber, né, então, do olho, que o olho ele é dividido em 2 polos, ele tem 3 câmaras e tem 4 meios transparentes, digamos assim, tá? Aqui está o bulbo ocular, tá? Aqui tem a córnea. Essa coisinha rosinha aqui é a íris, o corpo ciliar, a lente. Esse espacinho pretinho aqui é a câmara posterior, tá? Mas ela não aparece no ultrassom se ela não estiver alterada. No caso, dilatada, tá? Aqui está a lente. Aqui é a câmara vítrea, que contém nela o vítreo. Na câmara anterior, a gente tem o humor aquoso.
E na câmara vítreo a gente tem o vítreo. O vítreo é um gel, ele, de uma certa forma, ele faz com que a lente fique no lugar e ele faz com que a retina também fique posicionada no lugarzinho dela. Aqui é a parede posterior, tá? Na ecografia a gente não consegue diferenciar. A parede posterior ela é, digamos, formada pela retina, a coroide e a esclera. Só que na ultrassonografia normal a gente não consegue diferenciar as estruturas, só quando elas estão alteradas. Então é muito importante saber que o vítreo, ele está aqui, ele tem que ter uma boa condição para manter a lente no lugar e também auxiliar para que a retina fique no lugar. Ele dá o formato do olho, assim, de uma certa forma, né? Quando eu falo a imagem padrão da ultrassonografia ocular no modo B, né? É essa imagem que a gente tem que adquirir, tá? Aqui, ó, essas duas linhazinhas, na verdade essa linha ecogênica aqui, ela é a íris, e teoricamente aqui é a topografia do corpo ciliar, tá? A gente não consegue diferenciar na eco, ó, ali naquela outra foto lá da direita. Essa linha rosa é a íris, e aqui é o corpo ciliar. Aqui é a íris e o corpo ciliar. A gente não consegue diferenciar uma da outra. Dá para se dizer que esse espacinho preto aqui, ó, é onde seria a câmara posterior, mas ela só vai aparecer realmente quando ela estiver dilatada. E ela só vai estar dilatada, assim, quando tiver daqui a pouco aumento de pressão e outras várias coisas envolvidas. Aqui é a córnea, então, essas duas linhazinhas. O que é pretinho ali no meio é o estroma. Aqui é a câmara anterior com o humor aquoso, a câmara vítrea com o humor vítreo, a lente, íris e corpos ciliares e parede posterior, tá? Não tem como diferenciar as três estruturas, que é a retina, a coroide e a esclera. Aqui nessa foto não aparece, mas aqui é a região de papila e o nervo ficaria para cá, para baixo, tá? Quando a gente pensa num olho, a gente tem que avaliar ele como um reloginho, sabe? Aqui é às 12 horas, às 3 horas, às 6 horas e às 9 horas. Isso é muito importante a gente saber, porque quando a gente vai, por exemplo, dizer que a gente tem uma lesão na retina. Tem descolamento de retina. Então entre 3 horas e 6 horas a retina está descolada, tem descolamento parcial de retina. Por quê? Porque a retina fica coladinha aqui. Ela tem 3 pontos de inserção, aqui, aqui e aqui. E quando ela se descola, ela vai se deslocar, ela vai se descolar, mas normalmente os pontos fixos, eles vão ficar aderidos. Às vezes não, às vezes acontece também de romper e tal. Mas enfim, alguém até aí tem alguma perguntinha? Tá. No ultrassom, então, assim, a córnea, ela tem o epitélio, o estroma, e a membrana de DCM e o endotélio. A gente não consegue diferenciar elas, mas a gente consegue ver que são duas linhas ecogênicas e no meio tem uma área hipoecogênica, anecogênica, que é o estroma. Isso aqui a gente sabe que é o estroma, o pretinho. Assim como na lente, quando a gente vai avaliar que às vezes tem alguma alteração, a gente pode dizer que essa aqui é a região cortical e essa aqui é a região do núcleo da lente, tá? Não, desculpa. Tem a cápsula, aí bem na periferia é o córtex e bem no meio é o núcleo. Assim como aqui na parede posterior, é retina, coroide e esclera. Então tá. Aí as pessoas perguntam para que serve, qual é a indicação do exame de ultrassonografia ocular, né? A principal indicação é quando tem opacidade dos meios transparentes, né? Quem são os meios transparentes? A córnea, o humor aquoso, a lente e o humor vítreo. Nesse caso aqui, tu tem uma catarata, né? Tem uma opacificação da lente. Esse caso aqui tem uma opacificação da córnea, tem um edema de córnea. E aqui tem, por exemplo, ifema, que é sangue na câmara anterior. O que acontece? Tu tem essas alterações e tu não consegue avaliar, por exemplo, se tu tem um edema de córnea, por que tem um edema de córnea, né? Tu não consegue avaliar nem a câmara anterior, nem a lente, nem o fundo do olho. Então é indicado o ultrassom. Para saber o motivo, né? Tipo assim, se tem um tumor, se daqui a pouco tem uma uveíte, que daí deu um espessamento em íris e corpos ciliares. Uma coisa que eu não falei. A região que é vascularizada do olho é a íris
corpo ciliar e a coróide. Então, normalmente, quando tiver alguma inflamação, vai ser nessa região aqui. Eu não pego, assim, é bem difícil pegar espessamento de parede posterior, assim. Mas, enfim, os tumores praticamente são aqui nessa região, que é a região mais vascularizada. Em animais é aqui, em humanos é na coróide. Então tá, eu já sei que os meios transparentes estão pacificados e eu vou indicar um ultrassom ocular. Nesse caso aqui, tá? Parece que esse olho aqui está maior do que esse, né? Do oftálmico, no caso. Porém, não estava do mesmo tamanho. Esse cachorro tem uma distrofia endotelial, uma alteração na córnea. E aí eu fiz na ecografia e eu vi que tinha esse baita espessamento aqui, mas o resto do olho não tinha alteração nenhuma. Os dois olhos eram assim, mas eu acho que esse aqui era... esse aqui era do esquerdo, ó, então o direito estava bem pior. Mas eu consigo avaliar o olho, passei a córnea e consigo avaliar o olho. Nessa condição aqui, como a gente quer avaliar bem a porção anterior do olho, é bom a gente fazer uma boa camada de gel, para a gente ter esse afastamento, conseguir avaliar desde o início do olho. Esse outro caso é o enfema, é sangue na câmara anterior. Às vezes tu pode ter também hipópio, que é pus, e também dificulta a avaliação da região posterior do olho, tá? Aqui a gente consegue ver que tem conteúdo denso na câmara anterior. Essa gata apareceu assim, na verdade. Ela não tinha mais nenhuma outra alteração que pudesse indicar um sangramento aqui, mas era gato, né? Então, tipo, fez exame de sangue, não tinha nenhuma alteração, mas eu falei que caso não acontecesse de absorver, a gente repetia. A gente não voltou mais. No caso, né, quem indica é o oftalmo, né? Mas não apareceu, então deve ter melhorado. Opa! Então tá, a outra grande indicação é quando a gente tem catarata, né? Aqui tá a cataratinha. A gente consegue diferenciar, assim, vocês, né? Aqui é a cápsula, ó. Essa região aqui é o núcleo, tá? E aqui vem esse risquinho mais grossinho ali, é o córtex. Mas não precisa, assim, tem uma catarata, só nesse caso. Eu vou só dizer que as cápsulas estão todas ecogênicas em toda a extensão dela e o núcleo também está ecogênico. Isso já é classificado como uma catarata. No caso, quando a gente tem a pacificação de vítreo, né? O vítreo, então, ele é um gel, né? Se, por exemplo, eu tenho um vítreo muito alterado, em shih tzus é bem comum ter várias coisas. Mas, hialose esteroide esses pontinhos branquinhos mais evidentes, tá? Os mais grossinhos, assim. É bem comum um shih tzu ter essa alteração. Às vezes eles têm muita alteração, mas não tem o que fazer. Mas, enfim, com ultrassom, então, por exemplo, eu quero avaliar a parede posterior, tá? Quero ver se tem... Eu não, né? Os oftalmologistas querem ver se tem alguma alteração na retina. Se tu tem toda essa quantidade de celularidade no vítreo, tu não vai conseguir avaliar a parede lá, sabe? Então, o ultrassom é bom nessa condição. O vítreo, ele pode, às vezes, se descolar. Não sei, assim, se seria isso aqui, tá? Mas vamos supor que isso aqui é uma membraninha e tal. Na verdade, o vítreo, quando ele descola, é como se fosse tivesse uma celularidade ficasse agregada lá na última partezinha do vítreo aqui, digamos, tá? Fica uma celularidade, daí forma uma pseudomembrana. Às vezes acontece daquela pseudomembrana se deslocar. Esse é o descolamento do vítreo posterior. E, por exemplo, pode, nessa função, o vítreo puxar a retina e acabar descolando a retina junto. Então, é muito importante a gente avaliar quando tem bastante celularidade aqui, se tem descolamento de vítreo posterior e se tem, daqui a pouco, alguma atração ali, se está coladinho na retina ou não. Às vezes é melhor estar todo descolado o vítreo, porque a gente sabe que daí não vai ter tração na retina. Ó, aqui a gente vê bastante celularidade. Esses pontinhos mais fortes são a hialose esteroide, e os outros pontinhos, eles provavelmente são processo inflamatório ou hemorrágico do vítreo. Daí tu tem que avaliar, tu tem que, né, somar todas as informações. Aqui, por exemplo, esse olho tinha outras várias membranas, que a gente chama de membranas ou degenerações vítreas. É comum tu ter com a idade, né?
E aqui tem um descolamentozinho de retina, ó. Aqui é 6 horas e aqui está indo para 9 horas. Então eu sei que pelo menos tem um descolamento parcial de retina. Aqui tem um processo inflamatório que aconteceu. Essa cachorra ela era resgatada e ela sofreu um trauma. Por que eu sei que ela sofreu um trauma, né? Porque tem processo inflamatório hemorrágico aqui. Aqui está a retina descolada, ó. Aqui está a pontinha do nervo, que provavelmente está espesso. E daqui para baixo é o espaço subretiniano, que fica abaixo da retina. E daqui para cima é o vítreo, no caso. Mas tu vê que tem processo inflamatório ou hemorrágico tanto no vítreo quanto no espaço subretiniano. Coisas que, se tu tem muita celularidade, às vezes até as gurias do oftalmo e o EC desconfiam, né? Daí elas falam, eu acho que está descolada a retina, só que tem muita inflamação e tal. E esse olho aí também, ó, cheio de alteração. A córnea não parece estar demasiado, mas aqui tem uma catarata, aqui tem descolamento total de retina, aqui tem uma dilataçãozinha de câmara posterior, mas acho que não tem muita importância no caso. Mas assim, do jeito que essa câmara vítrea está meio estendida, pode-se dizer que eu acho que esse olho tinha aumento de tamanho. A íris, a lente está meio torta, a íris está em contato com a córnea, deve ter sinéquia, deve ter acontecido realmente um processo inflamatório aqui, bem feio, que descolou a retina, inflamou, deu catarata. Aqui também, não sei que risco é esse aqui. Ah, tá. Mas aqui ó, tem espessamento de córnea, tem celularidade em câmara anterior, provavelmente a íris em contato com a córnea, catarata, uma bagunça. Outros motivos para a gente indicar um ultrassom é quando a gente tem opacidade da córnea, mas não, por exemplo, quando é uma edema de córnea. No caso, os pugs, eles têm ceratite pigmentar, é bem comum. Aqui tu vê que a córnea está bem escurecida, ó, e aqui tu vê também que a esclera tem pigmentação. Não tem como tu avaliar, né? Tu não consegue passar, o oftalmologista não consegue passar da córnea e avaliar o que tem lá dentro. E aí o que acontece? Às vezes, aqui tá vermelhinho o olho, ó. Às vezes o olho começa a ter inflamação. E aí como é que tu vai avaliar se tu não consegue ultrapassar a córnea? Então é uma outra indicação para a gente fazer exame de ultrassonografia ocular. Outra patologia bem importante é as alterações em íris dos gatos, tá? Às vezes o tutor, ele relata, ele observa que a íris está ficando com umas manchinhas, tá? Então, o que acontece? Se tu tem, por exemplo... Tá. Ah, meu pai do céu. Aqui. Aqui tu vê umas manchinhas, ó. Várias manchinhas. Aqui tu vê uma manchinha bem grande. Aí o tutor observa, às vezes tem uma manchinha, que a manchinha começa a aumentar e vai no oftalmo. Quando tu tem somente pigmentação da íris, a gente chama de melanose de íris, tá? E quando tu tem, por exemplo, espessamento de íris, irregularidade, outras alterações, tu tem o melanoma difuso de íris, que é uma neoplasia. Pode acontecer da melanose evoluir para um melanoma, pode, mas aí tu vai... A diferença entre uma e outra é que uma tem espessamento de íris e a outra não. Mas é sempre bom acompanhar, assim. Então, se tu tem, por exemplo, em gato, eu indico fazer sempre a medida do espessamento da íris, assim. Porque daí, daqui a pouco, tu vai repetir daqui a um tempo e tu vai ver que a íris está bem espessa, então alguma coisa está acontecendo. Aqui, por exemplo, ó, a íris, teoricamente, seria esse risquinho aqui, né? Eu sugiro, tá? Eu já pensaria que aqui pudesse ter um certo espessamento em topografia de íris e corpo ciliar, tá? Poderia pensar numa uveíte. Apesar de, teoricamente, falarem que tu tem que considerar mais quando tu tem inflamação no vítreo, uma uveíte, às vezes tu vê que o olho está muito vermelho, a única alteração que tem é essa íris e corpo ciliar um pouco mais evidente. Então eu digo que pode sugerir uma uveíte. O importante é a gente ver se tem irregularidade também, sabe? Se eu achasse que tivesse lisinha, não, aqui está um pouco mais espessa, mas se aqui, por exemplo, está lisinha, não está espessa no caso, mas tem uma irregularidade, já é uma coisa que tu tem que ficar de olho. Só que assim, né?
Aqui é um gato, que está um pouco espessa e tem irregularidade. Aqui está bem irregularidade. Mas aqui é um cachorro, aqui é um Akita e está espesso também. Mas são pequenas observações e elas já, essas alterações pequenininhas aqui, elas já podem influenciar na drenagem do ângulo, sabe? E que pode vir a dar glaucoma. Então tem que ficar atento. Aqui já possivelmente é uma neoplasia, essa aqui é uma neoplasia sim. A íris aqui está bem espessa, ela tem processo inflamatório, tem descolamento de vítreo, a catarata. Aqui também, não me lembro se isso aqui era um gato, mas era tumor, sim, com certeza. A córnea toda espessa aqui também. Descolamento de retina, acho que tinha hemorragia subretiniana. Tá. Outra coisa que também acontece, que é uma indicação que, né, agora cada vez mais, assim, pequenas alterações o pessoal acaba me encaminhando, porque do nada tu pode descobrir alguma coisinha bem importante, sabe? Antes eu acho que o pessoal ficava muito assim, vou mandar quando realmente é alguma alteração que justifique, sabe? Encaminhar, fazer uma eco. Por exemplo, aqui é a pigmentação da íris, tá? Essas coisinhas aqui no bordo da pupila são cistos, tá? Aqui também é um cisto. Ele, teoricamente, pelo que eu consigo ver, pelo que eu me lembro, ele estava atrás da íris, tá? O que acontece? Isso aqui também é um cisto em 3 horas, na topografia de corpo ciliar de um Golden. É bem comum em Golden e Labrador. Os cistos são estruturas arredondadas, císticas, elas são originadas, esqueci a palavra, é que eu peguei Covid recentemente. Mas elas são originárias, né? Existe originadas. Eu acho que o Covid me abalou. E aí o que acontece? Normalmente elas vêm daqui, elas podem se desprender e vir ou para a câmara vítrea ou para a câmara anterior, ou podem ficar aderidas. Nesse caso aqui, ó, esse cachorro labrador, não me lembro o que foi visto, se foi a tutora que viu ou não, mas já dá pra ver que o corpo ciliar tá mais espesso aqui, tinham outros cistos, sabe? Então, eu sei que poderiam ser cistos, ou até, no caso, até pode ser uma neoplasia, né? Mas tem que acompanhar, não adianta. Não dá pra gente bater o martelo. Aqui a gente consegue ver, ó, bem no... Esse aqui é um gato. Se não me engano, era esse gato aqui. Bem no bordinho da pupila, ele tem uma estrutura arredondada, que é essa aqui. Arredondada, lecogênica, de bordos ecogênicos, regulares. Por isso que é bom o vídeo, sabe? Porque daí tu não tem pressa pra tentar ver tudo, assim, sabe? Às vezes tu tá fazendo o exame e tu não vê os cistos, de repente tu tá em casa e tu vê um monte de cistos, às vezes bem do bordo pupilar, é bem comum, assim, umas coisas minúsculas, às vezes. É só tu fazer um mate, sentar que tu começa a enxergar tudo. Outra indicação boa, né, é quando tu tem neoplasias em córnea. Eu acho que esse aqui é Teonelli. Corleone. É isso. Bom, enfim. Aqui, né, tem quase um mamilo. Dá pra gente ver também, dá pra gente ter uma noção se tá invadindo, passando da córnea ou não, a neoplasia. Aqui, esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz, assim, dá pra ver que tem uma alteraçãozinha aqui, ó. E aí aqui eu consegui pegar a alteração, eu consegui ver que eu achava que não estava nem entrando no estroma, mas assim, eu uso uma frequência de 10 a 13 MHz. Óbvio que isso aqui não vai, tipo assim, não é Deus, né? Tipo assim, o BM, que é o aparelho que tem uma frequência muito mais alta, que seria muito melhor fazer. Porém, é um aparelho muito caro e a gente ainda não tem aqui. Mas com a eco dá pra fazer, dá pra ter uma boa noção. Pelo menos até agora, assim, todos que eu fiz, deu pra... que eu me lembre, deu pra diferenciar. Outra coisa que acontece, né, em casos de... essas manchinhas pretas, que normalmente elas são relacionadas a tumores, tá? Essa aqui, né, nem se fala. E aí o que acontece? Isso aqui são estafilomas, na verdade, que são como se fossem saculações ou projeções que acontecem. Elas acontecem tanto para a porção anterior do olho quanto para a porção posterior, tá? Mas eu, que me lembro, eu só peguei na região anterior e sempre relacionada a tumores. Esse aqui é um tumor, esse aqui é um tumor. Notícia importantíssima.
Aqui, ó, essa aqui é o estafiloma que a gente chama, tá? Na verdade, esse olho estava todo bagunçado. Tu vê que tem espessamento de íris, irregularidade, assim. E essa área que se ia, que é o estafiloma. Aí tem que remover. Outra coisa, né? Quando a gente... Outra indicação, né? Quando a gente suspeita que um olho está maior do que o outro. Nesse caso, por exemplo, ela só tinha um olho. Então, realmente parece que estava maior, mas... Não me lembro, tá? Se estava ou se não estava. Mas aqui parece que ela tá maior, parece que o olho está maior. Aqui já não parece tanto, sabe? Mas eu me lembro que alguém estava achando, que no sedutor ou o oftalmo estava achando que estava aumentado, e daí a gente fez, e eu não me lembro o que tinha. Nesses casos, por exemplo, esse olho aqui também estava bem feio, mas era só alteração em córnea. Esse olho aqui aparentemente também está com aumento de volume. Está vermelho, tem uveíte, tem edema de córnea. Também era um olho bem bagunçado, não me recordo. Mas, para mostrar quais são as indicações, né? Então, aumento de volume, o olho está oftálmico, tem aumento de pressão, é indicado para a gente saber o que está acontecendo, né? Qual é a extensão dessa alteração. Esse olhinho aqui também parecia que estava um pouquinho para fora, exoftálmico, que a gente fala. Exoftálmico é quando está para fora da órbita. Buftálmico é quando está aumentado de tamanho. Às vezes pode estar os dois, né? Mas a gente não consegue diferenciar. Por exemplo, nesse caso, se tem ele parece que está para fora, exoftálmico, mas se tem daqui a pouco alguma alteração atrás do olho, está só empurrando o olho. Mas eu acho que não, porque tem outras alterações aqui. Sempre quando a gente tem alteração, a terceira pálpebra ela fica exposta, né? Aí às vezes associada com exoftalmia ou buftalmia, olho vermelho ou olho rotado também, é uma indicação de ultrassonografia ocular. Aqui está a pálpebra... a gente está vendo mais a terceira pálpebra aqui também, ó, o olho parece que está meio que rotado para lá. E isso aqui é indicação de alterações no espaço retrobulbar, atrás do olho. É uma indicação, é ótimo fazer ecografia quando a gente tem essa alteração. Esse cachorro aqui era um bacê, já dava para ver uma alteraçãozinha aqui normal na terceira pálpebra. Quando eu abaixei a pálpebra inferior, eu vi que ela era maior ainda, e na eco eu vi que tinha uma neoplasia. Esse caso também, ó, o olho parece que está para frente, parece que está um pouco rotado. A gente consegue ver a terceira pálpebra que está exposta. E aí na ecografia eu vi que tinha uma área aqui dentro, assim, mas eu não conseguia delimitar os bordos, obviamente. Isso que aqui era grande, era quase 6,5 cm. Tu vê que é bem um aspecto de uma neoplasia mesmo, tu vê pontinhos de calcificação, mineralização, é bem característico de neoplasia nessa região aqui. E aí na tomo, tu vê que invadia tudo aqui assim, ó. No fim, fizeram eutanásia dessa cachorra. Ela levou mais um tempo, mas fizeram eutanásia. Aqui também, ó, o olho, né, tá projetado, tem a terceira pálpebra também exposta. Só que isso aqui aconteceu realmente de um dia para o outro, assim, a tutora relatou. E daí ela entrou em contato comigo, que era urgente e tal. Aí, no fim, assim, às vezes até... quando se tem suspeita de abscesso, até é bom, às vezes, esperar um dia para ver se a medicação faz efeito, sabe? Porque realmente de um dia para o outro muda muito. E no caso, era um abscesso aqui, bem mais de característica de abscesso, foi drenado. E aí, o olho voltou para o lugar. Aqui é uma gata também que tinha abscesso. Aqui é o pus escorrendo. A boquinha dela está aqui. Ela teve no olho, depois ela teve no outro olho também. Aqui também o olho está bem rotado para a região temporal superior. Tinha esse aumento de volume aqui. E tinha também essa imagem compatível com o abscesso bem aqui nessa região. Por isso estava empurrando o olho para lá. A maioria das vezes tem alguma relação com o dente, sabe? Essa aqui tinha alguma alteração na raiz do dente, mas esse aqui, não sei, era um histórico muito comprido e não tinha nada com nada, assim. Tava, sei lá, tratando com colírio, não sei quanto tempo.
Essa cachorrinha também, que a tutora, ela relatou que ela desconfiou que tivesse um aumento de volume nessa região aqui. E aí foram coletar e viram que era uma neoplasia, ó. Aqui é bem discreto, assim, mas dava pra ver aqui, ó. Aqui é pro ladinho. No caso, quando tu tem, aqui também, ó, a esclera bem feia, enegrecida, estava espessa, irregular. Esse cachorro aqui também já tinha essa alteração há um bom tempo. Na eco ocular a gente conseguiu ver, aqui tem espessamento de esclera, ó, nessa região, tá? Espessamento de esclera, e o que é importante a gente ver também quando a gente tem uma neoplasia? Se o tumor ele está dentro do olho, se daqui a pouco ele está ultrapassando a parede do bulbo. Por quê? Porque daí tu vai mudar a tua técnica cirúrgica, né? Aqui tu vê que a esclera está espessa. Aqui, mais já para cá para dentro, no caso, eu já vi que tinha essa área aqui que já não era a parede. A parede aqui está irregular, ó. Aqui está espessa, aqui eu perco a definição dela, tem essa área. No caso daí, ao invés de tirar somente o bulbo ocular, tu vai tirar o resto do material que tem ali na região extra-periocular. Esse aqui é um tumor de um tumor que teoricamente então só tinha intraocular, eu consegui ver na eco aqui. A gente consegue ver aqui, ó, o corte bem semelhante. Esse aqui não tinha alteração em parede, não tinha suspeita que estava invadindo ou ultrapassando os limites do bulbo, então, né, tirou só o globo ocular. Esse tumor aqui era uma cachorra que eu acompanhei, assim, acho que eu fiz uma eco por ano, assim. Ela ficou 3 anos nessa de tipo, não sei se opera ou se não opera. No fim das contas, o tumor começou a crescer tanto para dentro do crânio, né? Que tu vê que ele começou a comprimir o olho, que o olho está medindo 15 milímetros, tá? Começou a empurrar a parede do bulbo aqui, ó. Aqui tá o nervo, olha, tá tudo sendo empurrado. O olho sendo comprimido. Aí também já chega nesse ponto, né? Essa é a outra cachorrinha pretinha. Isso aqui também é uma informação bem importante que acontece quando daqui a pouco o tumor está empurrando, sabe? Ou a parede ela pode ficar plana, ou pode acontecer de fazer esse formato aqui assim. Outra indicação de ecografia ocular é quando a gente tem uveites, e as uveites elas não são responsivas ao tratamento, né? Como o humor aquoso ele é produzido aqui e ele tem que passar, ele passa por aqui para ser drenado aqui. Se tu tiver qualquer alteração no ângulo, já interfere na drenagem, tá? Então tu pode ter aumento de pressão. Por exemplo, essa lente aqui está luxada anteriormente, ela deveria estar aqui. Ela luxou anterior, de uma certa forma ela obstruiu o ângulo. Aqui tem uma neoplasia, também está obstruindo o ângulo. É muito importante a gente observar muito essa região aqui. Qualquer coisinha. Nessa avaliação, às vezes a gente faz a ecografia e não vê nada, assim, sabe? Nessa situação seria muito bom ter um UVL. Só que daí é muito caro. Tipo, quando eu vi, era 95 mil, sabe? Então, tipo, é uma coisa que tem que ter muita casuística e é um exame caro, sabe? Bom, esse cachorro era diabético. Ele ficou com um edema de córnea, ele ficou com o olho bem avermelhado. A suspeita era a luxação anterior, né? Por ter sido muito rápido que isso aconteceu. Só que eu não sei se é tão comum assim, daqui a pouco ter luxação anterior nos 2 olhos, né? Mas enfim, daí tinha edema de córnea, não conseguia avaliar. Na eco, eu vi que a lente estava bem alinhadinha aos corpos ciliares, não estava luxada, mas olha a íris e o corpo ciliar aqui bem espesso, assim, sabe? Isso aqui provavelmente é um hipópio ou um efema. E aí, então, no caso, era só tentar tratar a uveite que não estava sendo controlada, no caso. Não precisava de cirurgia, porque a lente não estava deslocada. Ai, meu Deus, me dá mais um minuto aí. Essa cachorrinha foi resgatada, ela tinha edema de córnea também. E é bem comum, às vezes, tu fazer em animal que foi resgatado, eles terem histórico de trauma e não ter mais visão, né, naquele olho. No caso, quando tu tem um processo inflamatório, essa cachorra aqui também era resgatada, ó, e ela tem meio que um afundamento aqui assim, tá?
No caso, ela tem bastante processo inflamatório, já nem vejo mais a lente. Quando tu tem muito processo inflamatório, a lente pode acontecer a liquefação da lente, ela não existe mais, e aqui o deslocamento total de retina, tá? A evolução disso aqui, no caso, seria o descolamento de retina. Aqui eu consigo ver o descolamento de retina bem crônico, total e bem crônico também, não vejo mais a lente. Esse caso aqui também ele teve aumento de pressão e a ecografia foi realizada para ver se tinha algum tumor ou não, porque daí tu pode fazer aquele tratamento com gentamicina para tentar diminuir a pressão do olho. Quando tu tem uma inflamação no olho, tu pode ter, digamos que, sequelas ou cicatrizes, né? Aqui são elas, tá? A íris, ela pode se aderir na córnea, então ela forma uma sinéquia anterior, ou a íris pode se aderir na lente e forma uma sinéquia posterior. Isso tudo pode influenciar no ângulo de drenagem e aí aumentar a pressão do olho. Aqui a sinéquia anterior, aqui a sinéquia posterior e aqui a íris bombê. A diferença dessas duas aqui é que a íris bombê, ela tem uma aderência entre a íris e a lente em 360 graus. Então, tipo, não tem o que fazer. Aumenta a pressão e a maioria das vezes tem que remover o olho, né? Esse aqui é o UBM, que seria a ultrassonografia biomicroscópica. Eu não me recordo quantos megahertz tem, 40 ou 50 talvez. Aí tu consegue ter uma boa avaliação do ângulo. Enfim. Tem mais um tempinho? Tá. As outras indicações que acontecem com frequência é quando a gente pega esses olhos alterados e não se sabe se tem material, se tem globo ocular ainda ou não. Esse aqui tinha 25 dias. Esse cachorro era um cachorro vira-lata, mas ele era albino, ele era surdo também. E como ele é branquinho, possivelmente a gente acreditou que ele tivesse o gene MERV, que é uma alteração que é um gene que tem nos borders, né? Que o olho é muito bonito, mas normalmente é cheio de problema. Esse gatinho aqui não tinha nada e esse aqui eu não me recordo, mas vamos lá. Esse pequenininho aqui, ó, uma coisa importante que a gente tem que saber, assim, que é o olho, ele tem essa artériazinha aqui. Esse aqui é um olho de um feto, tá? Ele tem essa artériazinha aqui, que é a artéria hialóide, é ela que vai nutrir, tá? A lente e o olho durante a gestação. Ela tem que ser absorvida até entre o final da gestação e um pouco depois que o filhotinho nasce, ela tem que ser absorvida. Quando ela não é absorvida, ela pode causar alterações. Às vezes falha no desenvolvimento do olho, catarata e tal. Aqui nesse olho, ó, o olho esquerdo está normal. O olho direito eu só vejo que tem uma área ecogênica, mas fazendo o exame, olhando os vídeos, eu vi que tinha uma coisinha compridinha aqui assim, ó. Eu achei que aquilo pudesse ser algum resquício da vasculatura fetal, no caso, tá? Mas ele cresceu. É o teu paciente. Enfim. Esse aqui eu não vi nada, não vi nenhum resquício de nada. Esse aqui era uma bagunça, então eu acho que foi uma falha no desenvolvimento. Ele era bem... Ele tinha pequenas, mas várias alterações, assim, sabe? E aí tu vai considerar se o olho está só diminuído de tamanho, mas é um olho normal, se não tem nenhum componente ocular, se tem uma falha no desenvolvimento, o olho é pequeno ou mal formado, ou se ele tem uma atrofia. Quando tu tem um processo inflamatório no olho muito severo, o olho vem a atrofiar. Esse caso aqui, ó, é um cachorrinho de 9 meses, ele tinha uma catarata, tá? Não, esse aqui não sei quantos meses tinham. 6 meses, 3 meses. Enfim, esse aqui tinha 1 ano e pouco, tá? Eu vi a catarata aqui, mas a catarata não é bem igual essa daqui. A gente consegue ver que tem uma alteração no formato da cápsula posterior. Isso aqui se chama lente cone posterior, tá? E aqui eu vi um vultinho, assim. Eu acho que essa cachorra tinha alguma alteração relacionada a uma falha no desenvolvimento e sobrou um resquício da vascularização fetal. Acho que isso aqui fez cirurgia de catarata, ou ia fazer. Aqui é outro, é um gato jovem também que fez, tinha lente cone. Às vezes a gente acha que não é tão comum, sabe? Mas basta tu começar a procurar que tu encontra pequenas alterações. Esse aqui operou e esse aqui vai operar.
Essa aqui foi semana passada, eu achei assim que me chamou a atenção foi que discretamente cônica a cápsula posterior, um animal bem jovem, o olho que estava normal, estava com tamanho normal, mas esse aqui era um pouquinho menor, sabe? Me chamou a atenção. Mas enfim. Então, aqui a gente faz um estudo da espessura da lente para colocar a lente intraocular, fazer cirurgia de catarata. Hoje em dia é muito comum, assim, sabe? Tem vezes que eu faço 2, 3 no mesmo dia. E as gurias que fazem cirurgia também. Normalmente a gente mede o eixo axial e o eixo equatorial. O eixo equatorial é o mais importante porque a gente não pode colocar algo que fique apertado, senão dá uveíte, dá um monte de intercorrência. E essa aqui é a lente intraocular alil, né? Colocada no lugarzinho. Ela fica sobreposta à cápsula posterior. Aqui só tem 2 alterações de ruptura de cápsula, extravasamento do material lenticular. Esse aqui é um trauma. A lente foi para trás, rompeu a cápsula, o núcleo que estava opacificado saiu. E essa aí é a minha propaganda. É isso aí. Alguém tem perguntas? Eu corri agora porque, né, tinha que terminar. Se alguém tiver perguntas, não sei se eu falei muito rápido, mas... Obrigada. Quem quiser se inscrever, @FernandaBuquivete. Ninguém tem perguntas? Vamos passar. Então tá, obrigada. Esperem um pouquinho, Fernando. Eu acho que nós passamos um QR Code para o grupo para que possam fazer perguntas, né? Então vamos dar aí 5, 10 minutos para quem tem interesse em fazer perguntas para que possa fazer aí via o grupo de WhatsApp. Então vamos entregar o mimo agora. Vamos chamar o Diego. Diego, vem fazer a entrega. Obrigada.